Lídia, tu pode olhar para a gente? Posso. Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos, porque só o Senhor é um Deus digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, te agradecemos porque o Senhor não nos deixa faltar nada e está conosco todos os dias. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor transforme as nossas vidas e que essa aula de hoje, Pai, seja um meio de renovação e de transformação das nossas mentes, que o teu Espírito fale conosco através de Rodrigo e da sabedoria, e que o Senhor esteja com cada pessoa que vai ouvir esse estudo depois, que também, Pai, gere frutos na vida dessas pessoas e que a gente não saia daqui do mesmo jeito que nós entramos, mas transformados pela Tua graça. Nós te agradecemos porque o Senhor está conosco o tempo todo e te pedimos uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai trabalhar, então, Filipenses do 10 ao 20, né? Nossa penúltima aí, perícope. Depois falta só o finalzinho, né? Que o Anderson vai fazer semana que vem e vai finalizar, né? Então, hoje aí a gente já tem quase que a finalização dela, faltando somente a parte das saudações e bênçãos que vai ficar com o Anderson, né? Estão ouvindo barulho aí, ruído? Pera aí, rapidinho, porque eu acho que na sala tá fazendo barulho. Rapidinho, tá me desconcentrando. Mas tu corta isso, hein, Lídia, pelo amor de Deus. Muito rápido. Desculpa, gente. Então, vamos lá. Então, a Só gente um vai... minuto. Aí na gravação tem um cronômetro, não tem para você? Não sei ver não, Lídia. Onde que Lá aparece em isso? cima não está passando cronômetro, não? Não. Não. Ah, então tá bom. Era para me ajudar na hora do corte. Ah, tá. Mas foi bem iniciozinho mesmo. Não, tá bom, dá para Então, cortar. vamos lá. Então, vai do 10 ao 20 aí, né? Eu vou pedir para o Anderson ler para a gente, por favor. Capítulo 4, verso 10 ao 20. Filipenses. Peraí que ele tá pensando aqui. Tá aberto aqui para mim, você quer que eu leia? Pode ler então, Lídia. Pode ler que não tá abrindo aqui para mim. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Obrigado, Lídia. Amém. Então, olha só. Aqui a gente vai ter, né, Paulo, nesse trecho, agradecendo aos filipenses, né, pelos donativos que eles forneceram a Paulo.
Então, ele consegue enfatizar aí, né, ao mesmo tempo que ele está alegre, que ele está feliz com essas doações, ele consegue também dizer que ele depende somente do Senhor e não de homens, tá? Eu mandei o link aqui para um amigo meu, está respondendo agora. Você está fazendo barulho. Acho que ele não vai entrar, não. Então, a gente vai ter aqui Paulo falando sobre a gratidão que ele tinha tanto aos irmãos filipenses, quanto gratidão a Deus, porque no fundo ele sabia que quem o sustentava era Deus através dos filipenses, né? Através de outros meios também, mas aqui ele dá foco a essa dádiva que os filipenses concederam a ele, tá? Então, ele entende que essas doações, na verdade, eram providência divina. Eu separei aí versículo por versículo, tá? Então, no verso 10 aí, a gente tem Paulo falando: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas faltava oportunidade. Então, Paulo aqui está demonstrando a gratidão aos filipenses, né, a sua alegria por ter recebido mais uma vez, o favor dos irmãos filipenses. E aqui ele fala o seguinte, ó, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade, ou seja, por muito tempo já que os filipenses não estavam podendo contribuir a Paulo, mas não porque os filipenses não queriam, eles tinham um coração generoso, é porque eles não podiam por falta de oportunidade, né? Algo os impedia de fazer isso, seja por distância de Paulo, seja por falta de alguém levar isso a Paulo, o que tornava aquele momento ainda mais especial, né? Porque os filipenses já estavam aguardando aquele momento por muito tempo, tá? Verso 11 em diante, aí até o 13, a gente vai ter Paulo falando o seguinte: digo isto, né? Então ele demonstrando essa gratidão, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele está falando o seguinte: olha, eu não estou falando isso porque agora eu estou pobre, né? Então eu estava pobre, por isso eu estou grato a Deus, porque Deus está simplesmente acabando com a minha pobreza. Ele não está grato ali de forma interessante, né? Porque, ele continua no 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo em todas as circunstâncias. Já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, esse verso 13 aí, talvez seja o verso mais descontextualizado das traseiras de carros e caminhões, né? Acho que tem esse adesivo com esse versículo em, nossa, 10 a cada 15 carros de Campo Grande. Mas então, a gente vai ter aí o seguinte, Paulo falando o seguinte, ó, minha alegria, né, não tá só agora que eu tenho muitas bênçãos, agora que eu tenho tudo suprido aqui, agora que os filipenses me deram várias doações. Não, a alegria dele não estava somente nisso, até porque ele já passou por muitas coisas, e por isso ele fala, não, eu também aprendi a viver humilhado, eu aprendi a viver honrado, eu tive experiência com fome, tive experiência com fartura, tive experiência com escassez. Então, Paulo, ele aprendeu a viver grato, tanto em momentos bons quanto em momentos ruins, tá? Mas, obviamente, ele se alegra com o ato dos filipenses, ele fica feliz com isso, tá? Ele sabia que Deus o supriria com o necessário, mesmo em momentos complicados. Ele entendia que Deus daria forças para que ele pudesse enfrentar qualquer situação. Outra coisa interessante aí sobre esses versículos, né, do 11 ao 13, é a construção da argumentação de Paulo. Ele usa algumas palavras interessantes aí, principalmente duas, que são muito interessantes nesse contexto. No verso 11, quando ele usa a palavra contente, né, no grego, é autarqueis. O que significa essa palavra? Quando ele fala lá, ó, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra, ela significa autossuficiência, tá? Aí você vai entender. Paulo então estava dizendo
que ele estava sendo egocêntrico, ele aprendeu a se satisfazer consigo mesmo. Não, a gente vai entender o porquê que ele usou essa palavra, tá? Dentro ali do contexto grego, né, essa palavra ela era muito utilizada tanto na questão filosófica quanto na questão religiosa, tá? A gente sabe que existe uma corrente ali de filosofia grega dos estoicos, que a gente fala o tempo todo, né? Era uma corrente muito utilizada naquele período, e eles louvavam, esses estoicos, eles louvavam as pessoas que conseguiam ignorar os fatores externos e encontravam na autossuficiência a força. Então vamos pegar um exemplo aqui, né? Então, um exemplo. Se a Lídia é uma mulher que consegue ignorar tudo que acontece externamente, e dentro dela ela encontra força para poder vencer qualquer dificuldade, os estoicos louvavam isso como uma virtude. Chamavam a Lídia virtuosa. Ela consegue ignorar tudo. E ela encontra nela a mesma força para isso. Então, isso era muito louvado naquele período. E Paulo utiliza dessa palavra, né? Lembrando que Paulo estava pregando ali a gentios, né? Bem bebidos ali de uma filosofia grega. Então, ele pega essa palavra e fala o seguinte: não, beleza, eu aprendi a me tornar autossuficiente. Mas o que é essa autossuficiência dele? É nele mesmo? Não, no verso 13 ele vai responder, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele conseguiu, ele aprendeu a encontrar a autossuficiência no homem interior dele, no Espírito de Deus que habita nele. Então, ele conseguiu encontrar essa força, essa autossuficiência, não nele mesmo, mas no Espírito que habitava nele, o mesmo Espírito Santo que habita em nós, né? Então, esse tudo posso naquele que me fortalece é justamente força para viver, força para continuar seguindo os decretos de Deus, justamente vindos do próprio Deus, né? Não é que a gente pode qualquer coisa como as pessoas colocam aí, usam fora do contexto, né? Tudo posso ser pobre e rico. Exatamente. Então, tudo que ele pode viver, ele consegue passar por cima disso, porque é Deus que fortalece ele, né? Eu gosto muito de luta, né? O John Jones também, ele tem essa... O John Jones, que foi campeão, ele tem essa tatuagem, Filipenses aqui. Filipenses 4:13, é gigante aqui, assim. Justamente falando disso, né? Mas também, com certeza e provavelmente, ele tatuou isso com um sentido que ele está falando, no outro sentido, né? Mas então, Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: então, eu aprendi a ser contente, eu aprendi a me contentar e a entender que essa autossuficiência, na verdade, ela vem de Deus, né? Outra palavra aí que ele utiliza também, que ficou traduzida aqui como aprendi a viver. Então, olha só, quando Paulo aqui fala no próprio verso 11, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra, no grego, ela era muito comum também em contextos religiosos. Então, ela era mais ou menos um aprendizado de um segredo. Como posso dizer? Seitas religiosas, seitas secretas religiosas, a pessoa tem que aprender como que ela se inicia numa seita, né? Então, ela aprende um segredo que ninguém sabe. O cara recebeu um segredo, ele aprendeu a se comportar daquela forma, a ser iniciado numa seita, né? Então, Paulo está falando o seguinte, ó, eu aprendi a viver, eu aprendi o segredo de como viver. Só que esse segredo de Paulo, ele não é nem um pouco secreto, né? O segredo de Paulo, de fato, era o caminho de Cristo. Era o caminho de Cristo que Paulo estava trilhando. E nesse caminho de Cristo, Paulo encontrou, como fala lá em Efésios 3:8, insondáveis riquezas. Então, o segredo que ele aprendeu aí de vida, de como se vive uma vida boa, na verdade, é uma vida no qual você segue os decretos de Deus, você segue o mesmo caminho que Cristo seguiu, porque é lá que você encontra essas faladas insondáveis riquezas, são riquezas que não tem como mensurar, né? E é óbvio que a gente sabe que esse caminho de Cristo muitas vezes pode ser doloroso, como a gente tem estudado aqui o tempo todo, né? Inclusive em Filipenses, Paulo estava preso falando de alegria o tempo todo, né? Então esse caminho de Cristo ele pode ser muito doloroso
humanamente falando. Mas Paulo ele mantinha os olhos nessas insondáveis riquezas, que eram riquezas que não perecem, né? Riquezas no reino eterno. Então, e quando eu li isso, eu fiquei muito reflexivo, né? Fiquei pensando, cara, como que esse conceito de contentamento, né, em Cristo, como que isso choca com a prática, né? Tipo, eu acho que a maioria dos cristãos devem passar dilemas assim, principalmente quando a gente está numa fase difícil, alguma crise, algum problema. E como que é difícil a gente se contentar somente com Cristo, que não deveria ser difícil, né? Cristo deveria ser o que basta para nós. Mas como que isso choca com o nosso lado carnal, né? Com o nosso desejo de coisas palpáveis, né? Nossa dificuldade de crer no que a gente não está vendo, né? E eu fiquei refletindo sobre isso. Como nós podemos, né, ter esse nível de abstração, de desprendimento, como Paulo teve, né? Então, é interessante como que isso nos faz um desafio constante, diariamente, né? Todo dia a gente tem que olhar, analisar o coração e ver aonde que está a nossa esperança, onde que está a nossa expectativa, né? Porque Paulo, o tempo todo aqui, faz uma análise mostrando que a vida dele estava pautada na vida eterna, né? Então, se nós não olharmos para isso, e a gente está falando o tempo todo sobre essa carta, nós precisamos estar com foco aí, porque senão realmente a gente não consegue ser contente, né? A vida terrena, ela é muito dura, né? Muito dura. Tava vendo aqui, cara, vocês devem ter visto, né? A capa do Extra, as pessoas, tipo assim, pegando o resto do supermercado, né? Pegando o osso, cara, tirando pele para poder fazer comida. Fiquei assim, que isso, cara? Tipo assim, Rio de Janeiro vivendo à beira da fome de novo, né? Então, assim, né? Que mundo é esse? Se a gente for pensar só nesse mundo aqui. Então, a nossa vida seria um lixo, né? Como a gente sempre fala, quando o Paulo fala sobre isso. Se a gente se pautasse só nessa vida aqui, nós seríamos os mais infelizes homens. Mas nossos olhos têm que estar voltados sempre à vida eterna, né? Porque é o que nos move, o que nos dá esperança, né? Vocês querem comentar alguma coisa? Ou prossigo? Não, é isso. Só reforçar o que você falou, né? Essa suficiência de Cristo, né? E quando ele fala que tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que ele pode tanto passar necessidade quanto pode passar, né, bonança, né? Tudo posso, porque eu tenho alguém que me fortalece. Então, essa frase é tirada do contexto como mandinga cristã, né? Aliás, o evangelho está cheio de mandinga, né? Elas pegam as frases soltas, né? E cria lá Virar amuleto. vira um lema de vitória, né? Então, eu posso todas as coisas, né? E a Bíblia está sendo toda mudada, né? Em tese, do Evangelho mudado por causa dessa interpretação. Eu nunca vi alguém fazer um testemunho na igreja no sentido de que eu era rico, eu era, né? Tinha milhões de dólares no banco, eu era empresário, eu era casado, eu tinha filhos, eu tinha carro, eu tinha um alto status né, no meu emprego, no meu trabalho, e fui perdendo tudo. Perdi o carro, mas glória a Deus por isso. Eu perdi o meu trabalho, mas Deus me honrou com outro ganhando menos, mas Deus me honrou. Eu perdi tudo, eu perdi a família, minha esposa morreu, eu perdi meus filhos, mas Deus me deu aqui, né, o que eu tenho hoje. Esse é o tudo posso naquele que me fortalece. E aí, esse tudo aí que, né, esse tudo da desgraça aí, eles tiram, né?
Porque o evangelho tem que ser bonito, tem que ser rosa, né? Tem que ser um evangelho. Eu nunca vi um testemunho desse na igreja, né? Se botar para fazer um testemunho desse, a igreja esvazia, né? Se a terminar de falar, né? 15 minutos falando, Igual terminar de aqueles caras falar, se que olhar falam, o banco, não, tudo vazio. Eu falei, isso aí, ó. igual aqueles caras que falam, não, é para contar testemunho, não testemunho. Pode contar coisa que seja assim, não. E a gente tem essa visão, né? E é aquela coisa do sobrenatural, do anjo lanterneiro que eu contei aqui na semana passada. Aquilo ali dá, né? Da Ibope, né? O cara vai, né? Olha, eu vim para a igreja agora, e aí Deus me abençoou, né? Um carro veio, bateu no meu carro capotou, pegou fogo, deu 3 piruetas no ar, caiu, né? A janela quebrou, eu caí do outro lado da rua, aquela coisa toda. E aí tô aqui, ó, Deus me protegeu de tudo, sem nenhum arranhão. Aí você chega lá, o presbiteriano fala: olha, eu vim para a igreja, não aconteceu nada, o sinal fechou, eu parei, o sinal abriu, eu segui, né? E aí não aconteceu nada, não tinha nenhuma poça d'água, não choveu, ninguém atravessou na frente. E Deus agiu do mesmo jeito, né? Só que sob a proteção, né? Aconteceram vários fatos que Deus livrou do pior, mas no outro Deus nem deixou acontecer, né? Sequer passou pelo susto. Então, onde que Deus agiu mais? Isso a gente não conta. Acha que a glória maior está lá, né? Na beira do precipício. Eu nem passei pelo precipício, nem senti, né? Passei, Deus me protegeu tanto. E a gente tem essa visão aí, né, do sobrenatural. E tem coisas que, tipo assim, são imperceptíveis, né? Exemplo, vamos supor, o cara vai assaltar na esquina da tua casa, aí você esqueceu uma coisa em casa, tu ia ser assaltado, tu esqueceu o negócio em casa, voltou a pegar, quando tu saiu, tipo assim, tu não foi assaltado, nem sabia que alguém ia assaltar, na tua cabeça tu assim, Deus, sei lá, nem fez nada por mim, meu dia de normal. Você Mas, na nem verdade, soube, né? você foi livrado por Deus, você nem sabe, né? Você nem Isso é o soube, tempo né? todo. E o Deus está fazendo essas coisas, né? É porque É. dentro das regras pré-estabelecidas, porque você não avançou o sinal, porque você parou, porque você foi prudente, então uma série de coisas. Então, assim, na minha visão, né? Deus age nas grandes, pequenas coisas, no sobrenatural e no natural, né? E isso que Paulo está dizendo aí. Então, deixa eu ver aqui, parei no 13, né? Então, vamos lá. Agora aí o 14 ao 16. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ao Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então, Paulo aí, mais uma vez, ele reforça, né, a questão da generosidade filipense. Está reforçando de novo, olha só. Estou mostrando aqui para vocês que eu estou grato, tá, gente? Então, ele reforça isso de novo. Ele também diz, né, que os filipenses ajudaram a ele no momento de tribulação. Então, ele falou lá, ó, no 14, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Então, Paulo fala, no momento crucial, quando estava passando sufoco ali, vocês me ajudaram. Paulo não esquece isso, né? E além disso, Paulo diz que lá no início, os primeiros passos ali do evangelho de Paulo, né, quando ele sai da Macedônia, Macedônia é uma província no qual a própria cidade de Filipos ficava, e foi para Tessalônica pregar o evangelho, nenhuma igreja tinha ajudado Paulo. Ele fala aí, ó, ele diz o seguinte, ó, cadê, ó? Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, ou seja, nenhuma igreja contribuiu comigo. Somente vós. Então,
A igreja de Filipos foi a primeira aí nesse momento, né? E única que contribuiu com Paulo. Paulo está falando, não esqueci disso. Vocês não me ajudaram uma vez, não. Vocês mandaram provisões 2 vezes para mim, tá? Então, Paulo ali fala que esses irmãos não só deram, isso é importante para a gente, né? Ele fala aqui o seguinte, ó, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão vós. Ou seja, um relacionamento saudável, né? Nós não somente recebemos, né? Nós damos e recebemos. Isso é uma troca, né? Nós abençoamos e somos abençoados. Por exemplo, quando eu estou aqui ministrando essa aula, eu estou abençoando vocês, mas eu estou sendo amplamente abençoado por vocês também. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era de dar e também de receber, né? E isso é importante, não é uma relação onde um suga o outro, né? Os dois sentem essa necessidade de abençoar. Outra coisa que é importante, né, no verso 17 e 18, olha só o que ele fala. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então, quando Paulo fala aqui para que aumente o vosso crédito, né, ele usa essa linguagem justamente pelo seguinte, a gente tem que lembrar, né, que a matemática, assim podemos dizer, a matemática do reino é completamente diferente da matemática do mundo, né? A matemática do reino, na verdade, é que quando você dá, é aí que você recebe, né? Quando você faz o bem para alguém, é aí que você recebe. A gente não tem que esperar ser servido, né? A palavra mesmo diz, né? Quem quer ser o maior, que seja o menor. Fala que Cristo mesmo veio para servir, né? Eu tenho uma imagem que eu acho linda, assim, uma pintura que, caraca, é de um autor renascentista, mas não fugiu o nome. De Cristo lavando os pés dos discípulos, mas é uma pintura muito linda. Depois eu vou procurar e vou mandar para vocês. Que, cara, me emociona demais, né? Porque Cristo, ele veio para servir, ele fala isso, que ele veio para servir, né? Então, de fato, a nossa vida é em serviço aos nossos irmãos. E é dando que se recebe, né? Não é uma troca interesseira, mas é o fato de dar, o fato de abençoar que nós recebemos, tá? A matemática do reino, ela é o contrário mesmo do que se diz lá fora. Então, outro ponto que ele fala interessante aqui, né, é que tudo que nós fazemos a alguém é como se nós estivéssemos fazendo para Deus, né? Lá em Mateus 25:40 fala sobre isso, né? Cristo falando, toda vez que vocês fizeram um pequenino desses, é a mim que vocês fizeram, né? Então, quando nós abençoamos o nosso irmão, né, nós estamos fazendo ali e Deus aceita como um sacrifício agradável a ele. Então, olha só, quando ele fala que a ajuda que Filipenses deu a Paulo, né, essa ajuda que veio a mim pelas mãos de Epafrodito, foi aceito como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, isso que os filipenses fizeram, eles fizeram para Deus, eles estão abençoando o homem de Deus e Deus se agrada disso. Então é importante a gente entender que quando a gente está fazendo isso para alguém, como por exemplo, quando a Lídia vai abençoar um de nós, quando eu abençoo um de vocês, quando o Anderson abençoa um de nós, a gente não está fazendo isso simplesmente para o outro, mas nós estamos oferecendo uma oferta agradável a Deus, tá? O verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, Deus, né, infinitamente rico em glória, obviamente faz, né, e pegando até o gancho do Anderson, Deus faz muito mais por nós do que nós fazemos por ele, infinitamente mais, né, inclusive diversas coisas que a gente não enxerga que fazemos, vocês deram, né, coisas que a gente nem sabe que Deus pode estar livrando a gente agora de cair um meteoro na nossa cabeça, enfim,
inúmeras possibilidades que existem, que Deus está livrando a gente ali e a gente não está vendo isso. Então, Deus, uma glória infinitamente rica, né, nos supre em todas as coisas. Nos supre em todas as coisas. E Paulo, ele tem essa certeza, né? Ele tem essa certeza, ele fala, Filipenses, fiquem tranquilos, porque Deus, na sua infinita riqueza de glória, vai suprir vocês de todas as suas necessidades, tá? Verso aí 20, né? E aí é um verso de louvor e adoração a Deus, né? Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, Paulo finaliza aí glorificando a Deus, porque tudo isso que ele está falando aqui, tudo isso que os filipenses fizeram, tudo isso que Paulo fez, né, servindo os filipenses, pregando o evangelho, sustentando os filipenses no evangelho, os filipenses sustentando Paulo em ofertas, tudo isso, como sempre, né, conflui para a glória de Deus, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Para sempre, isso que aconteceu, essa relação de Paulo com Filipenses, foi para a honra e glória de Deus, não para a glória dos próprios filipenses, não era para os filipenses se gabarem, né, se sentirem melhores do que outros, não era para Paulo se sentir melhor do que outros, mas tudo isso foi para glorificar o nome de Deus para sempre, tá? Alguém comentar alguma coisa? Eu acho que eu achei a imagem que você falou. Eu não sei se eu consegui transmitir a tela. Acho que Você dá. mexer direito. Acho que dá para você transmitir sim. Vê se é essa pintura aqui. Como é? É assim que faz. Essa aí? Tá dando para ver? Não, essa é linda também. Não era essa que eu estava em mente, mas essa também é muito linda. Também é muito linda. Entendi. Deixa eu ver se eu acho que eu Desculpa. Não, essa é linda demais também. Eu conheço essa imagem. Deixa eu ver se eu acho. Mas podem falar aí, tô procurando a imagem. O que eu achei interessante o termo usado, né, donativo, né? E ele não se fazer, embora Paulo fale que é digno em outro momento, em outro texto, né? O trabalhador, né? Do seu salário, né? Ele aqui ele deixa uma coisa bem interessante, né? Bem aberto à igreja. Ele deixa claro que ajudar é importante. Ele deixa claro que isso é uma questão de gratidão, né? Porque ele fala ajudar o sustento pastoral, né? Nós estamos discutindo aqui essa questão do donativo a ele, né? A Paulo, né? Então ele fala, por exemplo, que ele fala assim, ó, não que eu procure donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, o crédito que a igreja tem em relação a ele, né? Ou seja, olhar para ele com uma forma de gratidão ou de que deve alguma coisa a Paulo, né? Olha só, Paulo, o que nós estamos te fazendo aqui é retribuindo o que você fez por nós. Ele deixa isso claro no sentido de um donativo de gratidão, isso deve acontecer, né? Mas não numa questão de salário, de uma relação trabalhista aqui, né? Não sei se vocês entendem o que eu estou querendo dizer, né? Não numa relação de que deve ser feito por uma questão de obrigatoriedade, né? Ele fala, né, sabei também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti para Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, ou seja, em alguns momentos ele passou por dificuldade porque ninguém ajudou, ou seja, parece não ter havido aquele reconhecimento, né, de crédito em relação a Paulo, né? E aí, porque até para Tessalônica, ou seja, quando Paulo estava em Tessalônica, né, na outra igreja, mandaste não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Ou seja, era uma igreja que o tempo inteiro estava reconhecendo essa questão de Paulo, né? Esse trabalho de Paulo, né?
E aí, às vezes, a gente fala assim, né? Quando vamos trazer isso para a igreja atual, né? Existem aí alguns grupos que querem defender o salário pastoral, né? Na verdade, isso quebraria toda a relação, né, bíblica que a gente vê aí, né? Passaria a ser uma questão de obrigação, de dever, e não somente uma questão de reciprocidade, né, de atuar em favor dos irmãos, os irmãos reconhecerem isso e retribuir esse favor no auxílio financeiro, né? Eu não sei se vocês sabem, na igreja presbiteriana a gente usa o termo côngora pastoral, né? Já ouviram falar disso? A gente não Não. usa o termo salário pastoral. A gente não usa o termo salário pastoral. A gente usa o termo côngora pastoral exatamente para que você não crie esse vínculo trabalhista, né? O pastor não tem carteira assinada na igreja presbiteriana. Não é salário, é côngora, é um auxílio, é uma retribuição. Aliás, a palavra côngora se refere à esmola, né? Ou alguma coisa que você dá por vontade, né? Por gratidão, por retribuição, vamos dizer assim, né? E a gente usa esse termo, côngora pastoral, baseado nisso aí, né? Não no sentido de salário, de que eu tenho que receber um salário da igreja, como a gente ouve aí em algumas denominações, né? Interessante isso. E eu acho interessante essa quase que dever reconhecer e ajudar o outro, né? De volta, no sustento, né? Aquele que vive, como é que eu vou dizer assim? Se você vivesse para fazer isso aqui que você está fazendo agora, fazendo por nós, né? Toda semana um estudo e trabalhando, se dedicando, sendo aquilo o seu, né? O seu labor do dia a dia, que é abençoar o próximo, seria quase que uma obrigação nossa retribuir com auxílio, né? Entende isso, né? A Bíblia é ensinando a retribuir, né? E não é uma questão de um gesto de amor e não uma questão de uma obrigatoriedade, né? Vamos dizer assim, Eu trabalhista. acho interessante que a forma que Paulo descreve, você percebe que não há lucro, né? A gente escuta hoje muita história de que o cantor vai na igreja ministrar e aí ele precisa de um valor X já estipulado porque é o trabalho dele. E aí a gente entra num conflito que para mim é muito grande, né? Aonde é ministério e aonde é trabalho? E se eu sou artista e vou na sua igreja para receber um valor estipulado, eu não estou indo ministrar na sua igreja, eu estou indo trabalhar, estou indo prestar um entretenimento. E a gente vê hoje muito no mundo gospel, pelo menos isso me incomoda muito, são artistas que vão falando, não, que eu estou aqui para trazer a mensagem de Deus, estou aqui para trazer é, a ministração do Senhor, o Espírito Santo, estou aqui no culto. Mas, poxa, você está me cobrando dinheiro, né? Você está aqui porque eu estou te pagando. Então, não é ministração, é trabalho. E a gente vê Paulo em todo o tempo se doando mesmo, levando, ele é um ministro da palavra de Deus, ele foi ali ministrar. E em gratidão ele recebe uma oferta que não é um lucro para ele. Então, eu acho que hoje o mundo gospel acaba se perdendo muito nessa questão, né? De doar, de levar a palavra de Deus em amor, sem esperar lucro Eu em acho que troca. assim, Lídio, hoje, né, as relações, elas mudaram muito, né? Tipo, em relação ao mercado gospel. Coisas que há décadas atrás não tinha um mercado gospel, assim, era um nicho muito específico, né? Tipo, sei, Anderson que já é da igreja há muito mais tempo que eu, vai saber explicar isso melhor. Mas pessoas que eu conheço mais velhas, Tá me chamando mais, de velho, né? não, mais experientes. Não, eu acho engraçado porque até as pessoas que, por exemplo, meu avô, ele tem 95 anos, ele não é crente e ele tem uma percepção de evangélico muito diferente do que é hoje, né? Então, tipo,
que era evangélico na época dele, ele até comentava isso comigo. Ele tá bem velho, né? Às vezes ele vem conversar comigo. Ele, Rodrigo, na época que eu tinha algum, que meu avô é polícia, né? Ele, na época, meus companheiros de trabalho que eram crentes, né? Como é que ele falava? Tinha um termo que se usava. Acho que era Bíblia. Bíblia, acho que eram Bíblias. Isso, aí fala, os fulanos que eram Bíblias não tinha isso que tem hoje, esses caras sendo presos, não sei o que. O cara, quando falava que era Bíblia, ele era mesmo. E era, aí, tipo, óbvio, né? Era aqueles caras, muitos eram, tipo, aquele negócio interno, tipo, uma meio religiosa, que a gente sabe hoje, mas, tipo, era aquilo e era mesmo, né? Tipo, era um nicho específico onde as coisas que eram produzidas, livros, Bíblias, eram produzidas por um grupo específico e ponto. Hoje o mercado gospel, né? A gente vê que o dia do coach, o dia da prosperidade, alcança níveis assim, estratosféricos, né? O próprio. Tu conseguiu ver, Lídia, o negócio do David Leonardo que eu te falei? Aquele com Bial. o. Sim, sim. Tu viu o que o Bial falou? Tipo, o David Leonardo, ele é o maior comunicador, tipo, religioso do Brasil. Sim. Acho que, se eu não me engano, do ramo e até do mundo, né? Pelo que ele falou. Ele tem 10 Do milhões mundo de eu não seguidores. sei, mas com Mas do certeza um dos Brasil é. maiores. Tem Do certeza que Brasil é. é. Tipo, de todas as religiões, o cara é o mais famoso hoje, atualmente. O cara estoura, os vídeos dele tem. Todos os vídeos têm milhões e milhões de visualizações. Então, tipo assim, é algo que é consumido por jogadores de futebol, por celebridades. Então, tipo, o mercado gospel ele saiu da bolha cristã. Né? Tipo, é algo consumido por todo mundo. Quem é esse personagem aí que você falou? David Leonardo é o mestre da teologia do coaching, que é. Mas E aí, tipo, não, então, eu sei que tem também outros ramos, mas o que eu tô querendo dizer é que, tipo, esse mercado, ele já extrapolou só o meio da igreja, né? Então, quanto mais o gospel se comercializa, mais essa relação que tu falou, ela fica mais escancarada ainda, né? Então, tipo, eu acho que... a Anderson tá vazando o som. É o David Leonardo, né? Então, isso. Então, tipo assim, eu acho que, cara, quanto mais tempo passa, mais fica difícil, né, de estabelecer essa relação. Como ter uma relação saudável, né? Porque hoje, óbvio, hoje a gente vive num mundo capitalista, né? A gente também não pode ser anacrônico e entender que essa época de Paulo é realmente diferente da nossa. Óbvio, é diferente. O cara, hoje, ele não tem como... Quer dizer, teoricamente, não tem como fazer uma barraca ali na esquina sem ter dinheiro para pagar a luz, as contas fixas, como se podia naquele período. Sim, mas Então, aí a tipo, minha crítica é tipo assim, como que a gente tem saído da bolha? não, Porque, então, por isso que exemplo, eu teu ia... avô fala dos Bíblia, mas era Bíblia por quê? Porque eram pessoas que se Não, encaixavam então, exatamente no que a Bíblia isso, é fala. isso que eu ia chegar, tipo, Hoje o crente já não se encaixa mais com isso, tudo que a é Bíblia aí que eu ia fala. chegar, tipo, hoje, o que eu tô falando é o seguinte, realmente, não tem como ser exatamente igual esse tempo de Paulo, mas, tipo, existe limites que eu acho que a gente já perdeu, a gente não sabe mais, tipo, qual é o limite que você receber para ministrar, o que é saudável, o que não é, eu acho que se perdeu, ou fica aquelas, ou são pessoas radicais para um lado, que, caraca, dá oferta de 20 mil, 50 mil, né? Quero citar nomes aqui, mas, pô, vocês sabem que tem ministérios aí que estavam no auge, que a gente conhece bem, cobraram 100 mil, né? Sabe? Sim. 100 mil no ministrar. Então, tipo assim... E Cobra 100 camarim, mil? tem gente que cobra isso Cobra aí. 100 mil? Fora as exigências do E o pessoal camarim. paga? Paga. Tudo bem. Então, assim, e aí É como é essa que... questão, né, que a gente vê a diferença de Paulo. Porque, tipo assim, o que é Cobrou, o pagar que minha você falou. luz e o que é ter uma casa luxuosa e milhões de Aham. carros e um patrimônio gigantesco, né? E Você dizendo que estou ministrando. Não estou ministrando, estou trabalhando. Aham. Eu não sou contra o cantor gospel cobrar, eu sou contra esse discurso de que eu estou ministrando a palavra. Isso. Não, Você isso que não eu te está falei. ministrando a Hoje em palavra, você está dia... me trazendo entretenimento. Eu te paguei para me trazer Isso que eu tô entretenimento. falando. Hoje em dia é difícil de criar, tipo assim, uma relação saudável. Eu mesmo não sei a resposta para isso, porque acho que os extremos, né, são ruins. Nem, caraca, eu vou deixar o cara morrer de fome. Ao mesmo tempo, Sim. também acho que é ruim esse tipo de cobrança. Não, meu valor é 100 mil reais por ministrar. Então, tipo, encontrar o equilíbrio é difícil, cara.
Assim, é uma Não, é relação porque saudável. eu vi, já que você falou que eu sou Velho. antigo, né? Não, mais Tá diferente. brincando, tá brincando. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vi na minha geração o que a gente chamou, o que a gente pode chamar de profissionalização do evangelho, né? Há um tempo atrás a gente via surgir a ideia dos levitas que eram responsáveis pelo louvor na igreja, que eram responsáveis por isso, então eles deveriam, de uma certa forma, Gente, será que é melhor a trazendo, gente cortar, para de gravar? Ou não? Deixa assim mesmo. Vamos trazendo, deixar o Anderson concluir aí e a gente trazendo encerra. aquela ideia do Antigo Testamento, né, onde as outras tribos sustentavam os levitas para que pudessem fazer isso. Eu vi isso cobrando lá. Eu vi gente cobrando para tocar na igreja, eu vi gente cobrando para cantar no louvor, e igrejas pagavam, né? Coisas desse tipo. Não é curso, não, era para apresentação mesmo, no sentido de profissionalizar ali, né? Chegou a tal ponto de que se defendia a ideia de que todo o louvor, todo mundo na igreja tinha que ser um profissional da música mesmo, de fato, e o pastor tinha que ser um profissional do púlpito, né? E a igreja deveria ser uma empresa. Ela deixaria de ser uma igreja e devia ser uma empresa. A igreja tinha que ter um administrador formado em administração, com PhD em Harvard, né? Aquela coisa toda. PhD em Harvard, né? Para poder administrar a igreja, tal, etc. Eu não digo que você tem que colocar eu não vou discordar que você tem que colocar as pessoas no devido lugar, que a liderança tem que ter uma ideia de gestão mínima, né? Pô, tem que pagar conta, tem que pagar isso, tem que comprar aquilo. A igreja tem seus custos, né, de operacionais, mas eu também não sou aquela coisa de que só pode cantar o cara que não desafina. Tudo bem, o cara que desafina, que procure não desafinar depois, a gente vai tentar melhorar aquilo, né? E etc. Mas a gente não pode tornar a igreja uma empresa profissional, né, do mercado, né? Porque senão você deixa de ser igreja. Você vira uma empresa de entretenimento. Os cultos serão entretenimento. Os louvores serão shows contratados, né? Previamente pagos, né? Pelas pessoas que não dizimam, elas são, né, pagadoras de carnês, né? E aquilo deixa de ser dízimo, etc. Então a igreja, muitas entraram nesse ramo aí, né? E se profissionalizaram. Eu quero que vocês entendam que eu não estou dizendo que a pessoa tem que se aprimorar naquilo que faz, no trabalho para o Senhor e da obra, mas a gente não pode ter essa visão mercantilista dentro da igreja. E a gente viu isso, né? Eu lembro na minha juventude que a gente chamava cantores, eles vinham por, olha, vende o meu CD lá, né? Vende meu CD lá, até disco de vinil na minha época eu peguei, para você ver a minha idade, né? E a gente vendia os CDs, aquela coisa toda, e vendeu tudo, vendeu, não vendeu, não vendeu, e iria do mesmo jeito. Mas chegou um momento, né, até aí, quando uma época que eu fui presidente aí da UMP em Campo Grande, eu não vou falar o nome da cantora, mas foi uma cantora, foi um aniversário da UMP, a gente quis fazer um evento e tal, e ela cobrou, eu vou por tanto, e tem que pagar tanto antecipado até o dia tal, e se não pagar a outra parte até o dia tal, eu não vou. Poxa, nós ficamos aquilo, né, levamos para o MP, e aí, vamos fazer? Eu fui contrário, né? Mas fui voto vencido, o pessoal queria, já estava agendado, já tinha anunciado. Eu não teria nenhum problema de dizer, olha, ela não vem, porque ela fez essa exigência. Não precisava nem expor isso, mas ficava entre a gente. Mas aí pagaram, né? E aí, quando foi um dia antes do findar o prazo, a secretária dela ligou, vem cá, se vocês não fizeram o depósito até hoje, a gente cancela. Sabe, eu achei aquilo tão... E aí no dia da programação, caramba, aí veio o pessoal, montou o som antes, depois ela chegou, passou o som,
E aí você via, era um show, né? Era um show. Aquele dia para mim não foi um culto, porque eu sabia o que estava por trás daquilo ali, entendeu? Era um show, eu não podia dizer que aquilo ali tinha a presença do Espírito Santo ali naquele lugar e que ela estava fazendo por louvor a Deus, e que ela estava ali ó, adorando a Deus e trazendo a igreja a louvar a Deus. Não, havia um contrato pago por trás daquilo ali. Havia um mercantilismo do evangelho. E ela não estaria ali fazendo aquilo ali se não tivesse pago atrasado, ou qualquer coisa que tivesse dado errado, aquilo não estaria ali. Então, depois daquele dia, eu comecei a pensar muitas coisas, sabe? Então, falei, caramba, é muito melhor você ter um irmão que está ali com o coração puro, mesmo que ele desafine, ou que ele tenha né, um problema para tocar o violão, mas ele está ali com a integridade de coração, do que você ter uma pessoa dessa na igreja. Eu não estou dizendo que a gente tem que buscar o desafinado, né, que a gente tem que trazer, mas que a gente, em optar um pelo outro, eu tenho certeza que eu vou Eu optar acho por que aquele assim, mais simples. Anderson, eu acho que, tipo, eu também, né, eu penso numa cultura de excelência, tem esse pensamento em relação à pregação, em relação a louvor. Eu acho que realmente que a pessoa tem que dar o melhor, tem que se dedicar. Se ela quer fazer aquilo ali, ela tem que fazer o melhor dela. Mas eu acho que isso, né, muitas vezes é pego tipo, como maquiagem. Eu acho que a gente pega isso como maquiagem e tem que ser o melhor, e usa esse discurso, na verdade, né, para se poder consumir desse mercado. E tipo, se a gente não tem o melhor aqui, a gente então tem que comprar esse melhor de fora, né? E aí você passa a ficar trazendo ali, né? Eu mesmo já fui de uma igreja que, cara, praticamente todo domingo era pregador de fora pagando caro e banda de fora pagando caro. Então era É isso direto. A igreja mesmo. tinha um fluxo de grana muito alto. Então era tipo, o melhor, o melhor, o melhor. Mas tipo, era uma maquiagem, na verdade, não porque queria a excelência dos irmãos ali da igreja. Mas se contratava esses caras, né, para trazer gente, para ter um fluxo maior de pessoas na igreja e tal, tal, tal. Muitas vezes é usado como estratégia de evangelismo, para atrair pessoas para a sua igreja, né? Eu tenho Eu muito acho. problema com isso, e eu vejo quando a gente vê esse texto de Paulo aí, né? Não é isso que Paulo está dizendo, é o sustento, sim, claro, ele estava ali se dedicando integralmente à igreja como forma de gratidão, e deve, é quase que uma questão cristã essa retribuição, quase não, é uma questão de retribuição. Agora, quando você mercantiliza, profissionaliza, e eu acho que Deus não está mais nessa parada, entendeu? Eu acredito que a igreja também exerce uma função de entretenimento. Eu acho que também é um ambiente saudável onde a gente vai em busca de coisas que também nos satisfaçam. Você vai buscar uma música que tenha uma letra que te edifique, você vai buscar um encontro onde você possa conversar, brincar e jogar com pessoas de forma saudável. Eu não acho que a igreja não tenha em nenhum momento essa função. Só que eu acho que a gente precisa ser sincero naquilo que a gente está fazendo. Que nem você pagar para ir num show e chegar lá no show, o cantor falar, isso aqui não é um show, isso aqui é um culto. Você não está sendo sincero na sua fala. Isso não é um culto, isso é um show. Quem não pagou não entra. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado Então, com a nossa fala, onde é ministério, onde é profissão, onde é culto, onde é show. Que igual você está falando, ali tinha um contrato com aquela cantora, então aquilo não era um culto, aquilo era um eu, show. e você Você falou tinha uma coisa aí que é o legal que você falou. A, a, a Lídia tocou no ponto central. O que é culto, o que não é culto, né? O culto é aquilo, né? Eu preguei isso domingo, né? É o que vem do fundo do coração, que vem da alma, como gratidão a Deus, da relação pura e sincera, né, do homem em relação a Deus. Importa se os adoradores o adoram espírito em verdade. Não pode ter nada mais motivando o culto que não seja o sincero, a sincera vontade de estar ali adorando a Deus e exaltando a Deus. Por isso o dinheiro não deve estar aí.
Agora, quando você coloca o dinheiro, deixa de ser culto. Ótimo, ali já tocou maravilhoso. A igreja pode ter um evento que não é culto? Pode, eu sou favorável. A gente faz um palco, bota lá, mas vai ser uma apresentação. Bota fumacinha, sabe? Bota chapeuzinho na cabeça, faz o que você quiser. É dentro dali, dentro é gospel, aí é um show gospel. Pagamos o ingresso, cobramos e vamos cobrar ali daquele profissional, né, gospel, que todo se cobra de qualquer profissional. Aí não é culto, né? Aí não é culto. E é pecado isso? Não vejo que é pecado, não. É um evento diferente, é uma outra forma de ação, tá? Agora, as Foi pessoas misturam isso. Foi você que pregou do texto de Jesus no templo, né? Minha casa será chamada casa de oração? Ou foi na mensagem da manhã? Foi tu, né? De noite. É exatamente o que acontecia naquele templo, né? As pessoas precisavam fazer sacrifícios e aí existiam pessoas que já, né, marotamente levavam. Eles mercantilizaram, eles estavam comprando o culto. Você ia lá para fazer o seu holocaustozinho e já tinha lá um cara na frente da igreja fortuitamente com a sua oferta certinha. Exatamente. Quando você vê na Bíblia aquilo, você fala, caramba, não posso comprar o culto. O culto não pode ser isso. Tá, o culto. É o que você falou, tem que ser sincero, isso não é culto. É pecado eu ouvir uma música gospel, uma apresentação de uma banda? Claro que não. Claro que não. Eu posso ir lá no Canecão, sei lá, o Rebanhão que eu gosto, né? Rebanhão, hein? Outro dia eu vi aqui na internet que o Rebanhão ia se apresentar em Juiz de Fora, cara. Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Aí eu falei pra Marina, eu vou. Caramba, comprei o ingresso, ó, saí daqui, peguei meu carro, fui para Juiz de Fora, né? Assistir Rebanhão. Não foi culto, foi um show. Tá, teve oração? Teve, mas não foi culto. Tá, então assim, a gente tem que ter essa separação. Porque ele orou lá e ele fez uma espécie de ministração, né? Porque hoje tem essa questão da ministração, né? Ministra no meio do louvor, né? Não tem o momento da palavra, né? Isso é uma outra questão que a gente vê dentro da igreja presbiteriana. A mensagem não é o principal, mas ele é o central. A música não é né? É o central, tá tudo ao redor da mensagem. Lá, aí você vê ministrações, oração, mas aquilo não foi o culto. Eu cobrei, eu paguei para entrar. Estou remunerando eles. Ele foi um show. Foi um show. Tá? E Deus estava. Talvez Deus fale com essas letras e músicas. Com certeza Deus fala. Deus usa até uma mula para né, para pregar sua mensagem. Por que não usaria uma banda gospel? Então, ou um cantor qualquer. Né? Então, assim, Deus pode todas as coisas. O problema tudo é que a gente fica dizendo que aquilo ali é culto, né? E essa é uma questão que a gente tem que ter na igreja, né? E eu fui vendo isso gradualmente. Fui vendo. Uma vez a gente chamou um determinado cantor, que ele entrou na igreja, era um dia de jogo do Brasil, ele entrou na igreja, não sei se foi Copa do Mundo, eu não lembro, mas era uma coisa dessa assim. Ele entrou na igreja, cantou 3 músicas e saiu, foi embora porque não conseguiu vender os CDs todos, entendeu? E tinha que chegar ao valor X lá. Quando ele viu que não tinha conseguido, ele veio. Então, já que era para cantar 10, não conseguiu tudo, então o que vocês conseguiram equivale a 3 louvores só. Então tá bom, já fiz o que tinha que fazer, fui embora. Falei, caramba, nunca mais eu chamo, né? Então isso é pesado, né? Aí você fala, isso foi para Deus? Não, foi para o homem, cara. Ele foi para o homem. Então a gente tem que ter essa questão aí. E se a gente olhar para a remuneração de um pastor, por exemplo, né? Ele merece toda
aqui o pastor que está se dedicando, o obreiro que está se dedicando, não é só o pastor, né? A gente vê o pastor, o obreiro, aquele que está diante da obra, aquele que está tocando a obra, aquele que está, né, abençoando os corações, sim, merece. Agora, quando você vê empresas, igrejas, né, tocando em empresas para enriquecer, já não tem mais Deus ali. Ali já não tem mais Deus ali. Ali é uma empresa, né? E vocês estão vendo aí, não precisa citar nomes, né? Que as igrejas começaram a vender coisas, né? E para eu vender coisa, eu pago imposto. Se eu for montar um comércio, eu vou ter que pagar imposto. Se eu for montar um armazém, um armarinho, né? E uma livraria, eu vou pagar imposto. Né? E como é que eu não pago imposto? Vende na igreja. Né? Vende na igreja. Porque eu não pago imposto, a igreja não paga imposto, ela é isenta. Então eu cobro a Bíblia lá, né? E vendo a igreja. Muita gente enriqueceu aí a Receita foi em cima, cobrou os impostos devidos, porque a igreja não é para vender Bíblia, vender CD, vender nada disso, né? Não é para ter lucro, a igreja não foi objeto disso. Se ela quer que os seus irmãos tenham Bíblias, compre e distribui de graça para os seus irmãos, entendeu? Então, consiga lá um desconto na gráfica, na empresa lá, quem está produzindo na sociedade bíblica e distribui de graça, doa a Bíblia. Quando eu começo a vender Bíblia para fazer lucro, deixou de ser, né, o evangelho, porque ele é lucro. Eu tenho essa visão. Né? Eu costumava passar na sociedade bíblica, eu pergunto a Marina que comprava 50 Bíblias, 100 Bíblias e deixava na mala do carro. Chegava uma pessoa na igreja, né, visitante, você tem Bíblia? Não, você quer conhecer um pouco da palavra de Deus? Toma uma Bíblia. Dava Bíblia. Meu evangelismo era dar a Bíblia, né? E eu tinha Bíblia. Precisa. E você vê os outros vendendo Bíblia, não sei o quê. Eu sei que ela tem um custo. Mas eu acho que é dever da igreja levar esse evangelho às pessoas, né? E não ficar cobrando em cima disso. E a gente vê isso, as pessoas enriquecendo, montando empresa. Aí o governo foi em cima, dívidas milionárias em cima disso, né? Agora estão pedindo perdão dessas dívidas financeiras lá, em nome de uma espécie de perseguição do evangelho, né? Ó, é brincadeira, né? Todo crente que fala que há perseguição ao evangelho no Brasil deveria passar pelo menos um ano na China. Coreia do Norte, vai pra lá. Eu vi um meme muito engraçado disso, tipo, já viu esse, tipo uma brincadeira que estavam fazendo, como se fosse uma cabra cega, tipo, o pessoal jogava um negócio assim, aí ficava desviando, aí tipo, duas meninas jogaram um treco assim numa bolsa, aí os caras desviando, só que o negócio já tinha caído no chão, eles ficavam tipo assim, desviando no nada, aí o pessoal botou como é o crente achando que sofre perseguição no Brasil. Caraca, eu ri muito disso, cara. Nós não sofremos perseguição nenhuma, né? Muito pelo contrário, nós perseguimos. É, pessoal viaja demais. Né? A gente fica ali criticando lá os outros, tal. A gente tem que criticar o pecado, não o pecador. Se o movimento X lá levanta uma bandeira colorida, eu não tenho que levantar bandeira política nenhuma. Eu não faço política. Eu tenho que orar por aquilo, orar pelo pecador para que ele se arrependa do pecado. Eu não tenho que levantar bandeira anti-movimento XYZ. Eu acho que o pessoal não entende que isso, tipo assim, tem um efeito muito mais negativo do que positivo. Igual quando aconteceu o negócio do Burger King, cara. Do comercial lá, das crianças. Até agora do que tu falou, Rodrigo. Mas é muito engraçado. Vou procurar para te mandar. Que as crianças ficam matando assim, tipo, caraca, devia matar, que não tem nada. Aí eu ri muito, vou te mandar, vou procurar para te mandar. Aí, tipo, igual aquele negócio do Burger King, né? Do comercial, vocês viram, né? Da campanha lá, das crianças, falando sobre a questão LGBT. Só que, tipo, as crianças estavam acompanhadas dos pais dela. Eles não estão cometendo nenhum crime de ter colocado as crianças acompanhadas do pai. Tipo assim, como você vai impedir isso? Não tem como impedir, cara. Fazer o quê? O pai não está aprovando aquilo ali? Então, o que tu vai fazer?
Aí o pessoal começou a falar de boicote, começou a falar, blá, 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 e fizeram tipo uns vídeos meio que como se estivesse fazendo o contrário daquilo. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, mano, o que eles estão achando que vão alcançar com isso? Tipo, claro, a gente tem valores, né? Cara, eu converso muito com a Ingrid, a gente tem bastante medo, né? A gente quer ter filho, mas a gente fica pensando, cara, ter filho hoje em dia vai ser uma loucura, né? Também inversão de valores, mas, caraca, como é que vai combater isso? Não é pela guerra cultural como as pessoas têm feito. Isso não adianta nada, cara. Não adianta nada. É guerra de narrativa, de discurso. Pelo contrário, só afasta, né? Só afasta e dificulta a nossa pregação do evangelho. É. Eu gosto muito de Paulo. Paulo é muito sensato nesses aspectos aí, embora falando, repetindo o que Pedro diz, né, em alguns momentos de difícil compreensão, né? Mas Paulo é fantástico nisso. Acho que pode parar de gravar se quiser, né? Inclusive, gente, eu preciso partir. Eu também. Eu falei que ia sair 9 horas, 9h30 já. Agora, Para aí a gravação, Rodrigo, por favor. agora a Para gente. dar uma Eu facilitada. esqueci, eu tava acostumado a você estar gravando, que eu tô tipo assim, a mídia tá parando. Eu esqueci que sou eu. Eu também estava tão acostumada que eu até abri link.